Então, nós temos comportamentos que estão no automático, e o nosso desafio é tirá-lo do automático. É necessário haver mudanças, primeiro, na nossa forma de lidar com a vida. Isso trará um movimento diferente, isto é, o caos se faz necessário para a mudança. Para você conseguir fazer essas estratégias, como você vê os grandes players do mercado fazendo, ou outros terapeutas fazendo, você ainda não tem o tempo que você precisa para isso, nem o dinheiro para todo o investimento necessário nos maquinários por trás de toda essa grande marketing digital. Você não tem, justamente porque você não tem clientes. Olha o paradoxo. Então, você não consegue fazer o que precisa ser feito nas redes sociais, porque você não tem o dinheiro para poder fazer, nem o tempo para poder fazer, porque você tem que ser terapeuta também, né? Aí vai ficar lá divulgando, fazendo, mas eu também tenho que ser terapeuta, e aí? Só que, se você não faz isso, você também não tem clientes. Só que não é sobre você fazer isso. Essa é a questão. Fazer estratégias de marketing que inclui as sessões de graça na tentativa de ter os clientes antes de fazer o que eu vou explicar lá no evento, não vai te trazer o resultado que você está buscando. Por quê? Por causa, parte disso são essas máscaras ocultas que você está usando. Tá? Então, o que vai faltar? Então, começa a faltar tudo. Começa a faltar dinheiro para investir, começa a faltar tempo para isso, e aí você não tem tempo para fazer todo o conteúdo necessário para alcançar o mínimo de seguidores que possam te trazer novos clientes, que possam se tornar novos clientes. Você não tem tempo de estudar e implementar o necessário para ter resultados com o marketing digital. Você contrata alguém que ainda assim tem que criar o conteúdo do mesmo jeito, e aí você cai de novo na questão do tempo. A outra parte é, talvez você não goste, eu adoro falar em público, eu sou palestrante também, né? Já dou curso há muito tempo, então assim, eu gosto de estar aqui, é a minha praia, para mim tá tudo bem, mas tem gente que não gosta, e tá tudo bem não gostar, ou não quer desenvolver essa habilidade de falar em público, ou não tem habilidade de se expor por meio de lives, de vídeos, não tem habilidade. Ou fica perdido, sem estratégia, ou fazendo como os grandes players do mercado. Qual é o resultado disso? Então, você se trava e não faz nada. Você gasta dinheiro com cursos de marketing digital e não consegue estudar. Se consegue estudar, não consegue aplicar. Quando você aprende algo, a tecnologia já muda e você tem que estar se atualizando de tudo isso o tempo todo sobre as mídias, olha lá, né, Fátima? Fátima, graças a Deus, literalmente, as leis divinas são imutáveis. O terapeuta começa, né, faz impulsionamento no Insta, no Facebook, faz anúncios no Google, e tudo isso sem ter um resultado satisfatório para você. Gasta dinheiro com cursos e mais cursos de técnicas terapêuticas, mas essas técnicas não te ensinam um passo a passo para gerar dinheiro com os seus atendimentos, ok? É isso que acontece com a maioria dos terapeutas, com a maioria dos profissionais que eu tenho conhecido. Insiste que precisa ter muitos seguidores para ter clientes, e isso é uma mentira. Eu vivo desde 2020 de terapia. E aí o que acontece? Você continua com a carreira estagnada, com as mesmas dificuldades de sempre, e aí vem aquela frase que foi atribuída a Albert Einstein: insano é aquele que quer fazer sempre o mesmo e ter resultados diferentes. Não é isso? O que acontece? Quando você veste a máscara da ajuda, se você está tendo os comportamentos de se colocar em lugares que não são seus, de ficar resolvendo o problema dos outros, que é deles, não são seus, de ficar se culpando por não fazer alguma coisa, se sentindo culpada. Olha quanta coisa que acontece. Você perde tempo de olhar para você, de fazer o que você precisa fazer, porque você está ocupada fazendo para os outros. Isso que vocês vão fazer, que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, de entregar conteúdo gratuito, de conversar sobre tudo isso,
de aparecer nas redes sociais é só 20% do que você precisa fazer. E você trabalhando e entendendo essas máscaras, vocês vão saindo desses lugares. É muito incrível, porque você vai, as máscaras literalmente vão caindo, você vai saindo da culpa, você vai saindo dessa sensação de que você precisa ser útil, você começa a se relacionar com as pessoas de um outro lugar. Eu tive, sim, altos e baixos na minha carreira, mas isso como qualquer brasileiro que vai empreender sem ter dinheiro, sem ter capital de investimento. Realmente, é os 20%. Para você se posicionar profissionalmente nas redes, é 20%. Mas para você chegar nesse lugar, você tem que tirar, por exemplo, começar tirando as máscaras. Gente, isso é uma etapa. São mais ou menos umas 3 etapas que a gente tem que trabalhar. Mas é mais fácil do que ficar se atualizando no marketing digital e fazendo o que você não tem habilidade para fazer, não tem disposição para fazer. Quando você vai entendendo o que você está fazendo de errado, que eu não gosto dessa palavra fazendo de errado, é o que você está dando conta de fazer, mas que não está trazendo os resultados que você gostaria, vamos colocar dessa forma, né? Uhum. Então, quando você entende isso, você automaticamente você vai fazendo diferente. E naturalmente a prosperidade vai chegando. Você vai se conectando com a prosperidade. A proposta do método terapeuta de valor inteiro é tornar a pessoa, conectar a pessoa com a prosperidade natural. Você vai trabalhar o teu cliente, primeiro você vai trabalhar você e você vai trabalhar teu cliente para se tornar naturalmente próspera. Você vai se conectar e você vai aprender a se manter neste lugar. Lá, você vai trabalhar espiritualidade, você vai trabalhar mentalidade, você vai trabalhar frequência, você vai trabalhar comportamento humano, você vai trabalhar reprogramação mental. Então, é tudo porque eu entendi nesses 5 anos é que tem horas que o que você precisa fazer é reprogramar tua mente, é mais superficial. Tem horas que você precisa trabalhar seu sistema familiar. Tem horas que você precisa cuidar da tua criança, não tem como, sua criança interior. E tem horas que é espiritual, sim. Então, no conjunto de ferramentas que eu tenho lá, que eu chamo de Mesa Conexão 21, você acessa tudo isso. Só que você não precisa só disso, entende? Não é só isso que você precisa, porque isso é o tratamento. Mas e o posicionamento profissional? E a tua postura diante do cliente? E a forma estratégica de você fazer uma sessão? Você não vai fazer estratégia de marketing digital se aparecendo nas redes, né? Uhum. Se mostrando nas redes. Mas você tem que ter uma condução de um atendimento de uma forma profissional e estruturada. Acho que não é estratégica, é estruturada a palavra correta. Que vai trazer uma lógica, e aí o método vai te dar todo o embasamento neurocientífico e quântico para você fazer um primeiro atendimento que vai conduzindo o cliente a pedir para contratar com você. Eu adoro quando isso acontece. Quando você trabalha isso, as máscaras e tudo que a gente vai comentar no evento, você vai para o atendimento de um outro lugar, a pessoa já te percebe diferente, você vai ter, pelo método, todo o embasamento que você precisa ter, com uma sessão estruturada. A Marilis, que está aqui, a Marilis é da mentoria. Aprende a se valorizar e aprende a se posicionar na frente do cliente, porque a gente não é vendedor, tá? Não é vendedor com técnicas de venda, mas todo mundo é vendedor o tempo todo, né? É uma coisa que a gente precisa se liberar, mas tudo bem. Só que as estratégias de marketing, como a sessão experimental, que é aquela primeira sessão para a pessoa te conhecer, só funciona para quem é bom de vender, sim. Porque você tem que fazer um fechamento bom. Agora, a forma como eu estruturei, você não vai precisar fazer fechamento. A forma como você vai atender o teu cliente, você vai estar vibrando na energia de receber dele. Você vai estar aberta para receber dele. O cliente que chegar ali até você é o cliente que você precisa ter naquele momento. É o cliente que você escolheu ter naquele momento. Na verdade, os clientes que estão chegando até vocês são os clientes que vocês escolheram, só que usando as máscaras da ajuda. Sem as máscaras da ajuda, os clientes que virão serão outros. Vai ser natural, gente. Os clientes pedem dessa forma como eu desenvolvi tudo, o cliente pede, nossa, quanto que é o tratamento com você? Olha que delícia.
Nossa, eu quero fazer. Chegava no metade da sessão, o cliente já me pedia preço. Não, eu quero fazer. Como que faz para a gente fechar? Deixa eu sintonizar vocês aqui. Eu tenho 2 quadros no YouTube. Terças-feiras à noite saem normalmente vídeos gravados às 8 horas. Mas eu tô disponível para fazer live, estou de boa, então eu estou conseguindo fazer live também nas terças à noite. Toda terça-feira sai um vídeo, seja live ou seja gravado, tem um vídeo para vocês no canal. E nos sábados alternados, porque eu dou aula, né? Então, sábados alternados, a gente tem Terapia na Prática, que é um quadro que eu estou ao vivo com vocês ali. Eu quero trazer convidados, né? Quero ficar trazendo os alunos, quero trazer outros terapeutas, para irem com a gente falando sobre a prática do dia a dia da profissão, tá? Essa é a ideia. No evento, você vai entender, você vai aprofundar as máscaras da ajuda, as máscaras ocultas da ajuda, e você vai entender o erro crucial que você está cometendo, além das máscaras, por conta das máscaras. Todas elas sempre às 20 horas, tá? Vai ter aula 2, que você vai descobrir a verdade chocante que vai te fazer prosperar na carreira, que é o que você precisa fazer para você prosperar na carreira. No dia seguinte, você vai ver vários bloqueios que você tem, e a gente, além das máscaras, tá? As máscaras não são bloqueios, são máscaras. São comportamentos inadequados que te levam para um lugar de escassez, né? Estão lá no inconsciente. Agora, tem mais coisas que estão te bloqueando. Vocês vão conhecer os bloqueios, e na aula mesmo eu já vou fazendo os desbloqueios desses bloqueios que vocês têm, que estão interferindo na prosperidade, né? E aí, na segunda-feira, no dia 21, que vai ter um mapa detalhado para você conseguir o que você precisa fazer, o passo a passo para você se tornar um terapeuta de valor. O que é um terapeuta de valor, para não deixar margem para como se eu estivesse falando que vocês não são terapeutas de valor, tá? Só para vocês entenderem o que é, no ponto de vista, sobre o meu ponto de vista, dentro do método terapeuta de valor. É um profissional que vive o que fala e que está aberto a receber.